Boa noite. Daqui a pouquinho nós vamos começar mais uma live literária. Hoje com a presença da autora Patrícia Almeida. Ela que escreveu um livro muito importante chamado Mulheres Correm Perigo, Gaslighting, que fala sobre os abusos psicológicos e todos os tipos de abuso em uma relação afetiva. Então é um tema muito importante e que ela desenvolve com maestria. Ela é uma pessoa muito competente nessa área e ela sabe explicar pra gente melhor tudo sobre esse tema tão importante. Nós vamos dar só um tempinho para a Patrícia entrar, pra gente poder começar a nossa live. Gente, todas as lives que eu tenho feito, elas estão gravadas e estão disponíveis no YouTube, tá? Quem quiser assistir as lives anteriores, todas as lives que eu fiz, estão sendo salvas no YouTube, tanto quanto as resenhas que eu faço e todo o meu trabalho de vídeo, ele está indo todo para o meu canal da Okeli no YouTube, à disposição de vocês a qualquer momento, tá? Olá, Web Online! Oi, Vanessa! Oi, Lua! Oi, Cleide! Tudo bom, Cleide? Então, aí como eu tava falando, oi JH! Como eu tava falando, então, todos os meus vídeos estão disponíveis lá. E quem quiser assistir algum vídeo de alguma resenha, ter ideia de alguma coisa, eu quero ler um livro de suspense, dá uma olhada lá nas resenhas de suspense que eu tenho, obrigada. Nas resenhas de suspense que eu tenho, tem resenha de tudo enquanto é de gênero lá no YouTube, vocês podem dar uma olhada. Tô sem ideia de livro para ler, corre lá, dá uma conferida que vocês vão ver um monte de livro bom para vocês lerem, tá, gente? Tem livro infantil, tem um monte de coisa bacana lá. E as entrevistas, tá? A gente só tá dando um tempinho aqui pra Patrícia entrar. A Patrícia entrando, a gente já chama e já começa a nossa live, tá bom? Vamos ver onde que a Patrícia tá. Deixa eu dar um oi pra ela aqui. Ver se ela entra, né? A live de hoje vai ser muito legal, tá, gente? O assunto é muito importante. Eu espero que vocês gostem e que vocês aproveitem bastante todos os ensinamentos que a Patrícia vai passar pra gente, todas as informações pertinentes que ela tem para dar pra gente sobre esse assunto do gaslighting, tá bom? Que é a matéria do livro dela, né? É o assunto, na verdade, na matéria, é o assunto do livro dela. Então, o livro dela é muito, muito importante. Oi, a Patrícia chegou. Patrícia, eu vou te chamar, tá? Já tá curiosa, Luana? Preste atenção. Vamos lá. Vou chamar a Patrícia. A gente se veja, se Deus quiser. Boa noite. Vamos lá. Aceita aí, filho. Ai, meu Deus. Cadê? Eu fico ansiosa. Já enviei o convite, tá? Oi, Cris. Eu acho que ela ainda não aceitou. Vamos ver. Não recebeu? Você tem que olhar na sua página inicial lá do Instagram. Deixa eu mandar de novo. Vou enviar de novo, tá? Agora foi. Caramba, nós vamos ver a Patrícia. Vira a tela. A câmera está virada para outro lado. Tô tentando virar aqui, não sabe? Relaxa, Não tô acontece. vendo. Pronto, virou. Oi, boniteza, como você Agora está? eu não tô te vendo, Li. Não acredito. Vamos tentar de Não, novo? Vamos fazer o seguinte, então. vamos.
Tá vendo onde é que tem esse maisinho aqui embaixo da câmera? Na sua tela. Não ouvi, Tá? não ouvi. Você sabe como me chamar pela live? Peraí, deixa eu ver aqui. Aí você sai e me chama por essa câmerazinha de maisinho aqui do lado dos dois bonequinhos embaixo. Certo, vou tentar aqui, tá? Você Só um sai e minutinho. me chama, tá? E daí vai dar certo, se Deus quiser. Tá, Jô? Tchau, tchau. Até. Gente, tem acontecido tanto isso, né? Das pessoas, ou eu não vejo, ou as pessoas não veem. Deve ser algum problema que tem no Instagram, a gente ainda não conseguiu descobrir. Tem muitos autores que ficam chateados. A Sol mesmo, outro dia, estava falando que estava muito chateada por isso, porque ela não conseguia ver. Enfim, eu também fico muito chateada, porque às vezes eu não consigo ver. Mas a gente não tem muito o que fazer. Deixa eu ver se agora vai dar certo, se Deus quiser. Vamos lá. Já aceitei, tá? Vamos ver, tá demorando. E agora, você me vê? Não te vejo. Ah, meu Deus. Mas eu te ouço. Então vamos tentar. Eu consigo te ouvir. Tá bom, já é alguma coisa. Já tá me É, ouvindo? Porque eu acho tô que te para o vendo. pessoal, eu acho que o pessoal deve estar vendo, então isso que importa. A gente vai se comunicando. Isso, é só ajeitar minha câmera aqui, que eu tava com a testa Tá, cortada. Tava desconectada a minha testa. Então, vamos lá. Boa noite, Patrícia vamos. Almeida. Vamos começar com isso. Boa noite. O áudio está um pouquinho, está falhando um pouco, tá? Então, se eu não ouvir bem, Compartilhando? eu vou te dando feedback. Tá, joia. Deixa eu aumentar aqui meu volume um pouquinho para você. Então, conte para nós, para todo mundo que está assistindo, quem é Patrícia Almeida? Eita, vamos lá. Patrícia Almeida, uma nordestina de 45 anos, educadora, mãe, mãe solo de duas meninas, uma apaixonada pela literatura, sobretudo a poesia popular, a literatura de cordel em especial, mas eu gosto de outros tipos, sim, de poesia. E filha de professora, então eu cresci num ambiente em que existiam livros, e foi por causa disso, né, dessa influência indireta, né, por haver crescido numa casa onde existiam livros, eu fui tateando os livros da minha mãe, e a partir disso, desde a minha infância, surgiu um prazer muito especial pela literatura, pela escrita, pela poesia em especial. Que legal. Nossa, bárbaro isso. Desde muito nova. Desde muito nova, desde aproximadamente 6 anos de idade, eu assim comecei a me apaixonar pelos livros. Eu não conseguia ler ainda, Uhum. mas eu me apaixonava por aquelas figuras, pelas imagens, tinha de tudo, tinha livro de receita, tinha livro de poesia, tinha a Bíblia Ilustrada, tinha livros de sociologia, de filosofia, e eu comecei a folhear aquelas páginas, eu achava interessante. E quando eu comecei a ler, eu me peguei com 9 anos de idade, lendo poemas e gostando muito. E aí eu fui assim, foi muito intuitivo, não foi nada proposital, minha mãe não me forçava. Uhum. Mas eu comecei a perceber que a poesia, ela me trazia muita paz, muita cura, e minha mãe era educadora, passava muito tempo fora, e eu sentia muita falta, e eu começava a escrever os meus sentimentos, né? Felicidade, tristeza, saudade, tudo que eu sentia, em pedacinhos de papel, eu deixava jogado pela casa. E ela percebendo isso, essa habilidade, esse desejo, esse prazer, ela me estimulou. Começou a comprar umas agendas para mim e disse: filha, ó, comece a escrever isso, esses seus sentimentos nas suas agendas. E eu fui crescendo até a adolescência, eu tinha uma pilha de agendas. Lamento por não ter guardado isso, porque eu não tinha a visão que eu tenho hoje. Eu também não. Mas eu fui guardando isso, e eu fui entendendo que a poesia para mim era uma forma de expressar os meus sentimentos, aquilo que eu sentia, e surgiu esse desejo por escrever, por compor poemas. Eu trago isso assim na minha vida.
Mas só na fase adulta mesmo eu assumi, eu escondia isso, eu tinha vergonha, porque na minha adolescência, quando eu e na infância, eu mostrava alguma coisa para os amigos, os coleguinhas, eles riam, né? Na adolescência dizia que era brega, era coisa de velho. E eu tinha vergonha, eu não queria mostrar, mas só na minha fase adulta, após uma separação muito dolorosa, eu decidi que iria compartilhar com outras pessoas aqueles sentimentos, porque eu imaginava que talvez aquele sentimento que eu estava tendo pudesse ser útil para outras pessoas. E Sim, na época eu escrevia no meu Facebook ainda, e eu comecei a ter um feedback interessante. Na época as pessoas diziam, nossa, parece que escreveu para mim, nossa, eu também passei por isso. E eu comecei a entender assim que a compartilhar aquilo que a gente sente, a nossa essência, pode ser muito bacana para que outras pessoas encontrem nas nossas experiências também caminhos para que elas possam recomeçar, para que elas possam se refazer, para que elas possam ter outros olhares, né? Olhares que às vezes a gente segue caminhos que, com o olhar do outro, a gente amplia os olhares que a gente tem. E aí a gente sim. vai crescendo junto, né? E foi isso. E a partir daí eu comecei, sim, a levar mais a sério, a querer mergulhar nesse caminho e estudar, porque eu escrevia, assim, de forma muito intuitiva, né? Mas Sim. eu entendi que se eu quisesse realmente levar essa chama, vou dizer assim, que queimava no meu coração pela escrita, eu precisava ter um compromisso não só comigo, mas com as pessoas que fossem ler aquilo. E Entendi. aí eu fui buscar, conhecer como é que eu poderia desenvolver uma escrita que fosse, tivesse uma técnica, tivesse uma métrica, para que eu fosse ampliando os meus horizontes, escrevendo para outros públicos. E aí eu me deparei com a literatura de cordel, que é um texto, a gente brinca, acha que é um texto muito simples, mas é um texto muito difícil de ser escrito. Eu sou E louca por cordel, eu acho lindo, eu amo, lindo de ver cordel. eu amo. E eu vim assim de uma família de pessoas do interior, né? Então, o cordel ele é muito aqui no Nordeste, ele é uma coisa assim, é tão presente nas pessoas, mesmo aquelas pessoas que não são escritores ou que nunca estudaram como escrever o cordel, essa questão da formação dos versos, da rima, esse gingado, esse canto que tem no cordel, né? As pessoas têm, está muito na alma das pessoas, né? Então, a minha família fazia, eu tinha uns tios, eu tinha um avô que faziam versos, né? E eu achava aquilo fantástico. E isso me inspirou, né? Só que eu queria escrever de uma forma mesmo técnica. Eu queria aprender realmente como escrever um cordel. Eu fui estudar e fui aprendendo, né? E a partir daí eu fui levando isso mais a sério, escrevendo com métrica, com, né? Fazendo todo aquele jogo de versos, para que as pessoas que me lessem também é, eu pudesse ampliar os meus horizontes e as pessoas que conhecem, né, o universo do cordel, elas também pudessem se identificar e eu pudesse ampliar, né, chegar em mais lugares, compartilhar com outras pessoas. Sim. Agora, assim, essa é uma fase sua, uma face sua, que eu conhecia pela reportagem que eu fiz de você, que você até tem na sua. Eu tenho a biografia dela na minha mão aqui, tá, gente? É, você lembra da Casa de Cordel do Rio Grande do Norte? Isso. Faz parte da Casa do Cordel, mas assim, Isso. essa minha inserção na Casa do Cordel é muito recente. Eu primeiro busquei escrever o cordel. Eu comecei escrevendo as rimas, mas eu não entendia de métrica. Então, eu fui tentando aprender as métricas, os cordéis, os versos de 5 sílabas poéticas, de 7. Fui me ampliando, fui aprendendo. E quando eu senti que eu realmente consegui escrever um cordel com segurança, eu procurei, eu já conheci alguns amigos cordelistas que foram muito generosos, que receberam meus escritos, que corrigiram, que me deram dicas. E aí eles me convidaram, eu achei que estava na hora de estar perto deles, não por dominar,
De Sim, maneira nenhuma, não me sinto uma dominadora da arte do cordel. Aqui nós temos cordelistas sensacionais, incríveis, mas com o desejo de estar perto dessas pessoas, de aprender muito com os mestres, né? Eu me afiliei, estou junto e aprendendo com eles, né? Eu acho que o escritor, a pessoa que escreve, seja lá o que ela escreva, eu acredito, sabe, que a gente tem que sempre ter esse pensamento de que estamos sempre aprendendo, de que não estamos prontos. Eu penso que no dia que alguém, um escritor, disser para si mesmo, eu estou pronto, ele é o mais infeliz de todos os escritores. Eu penso que a escrita é uma arte que a gente aprende a vida inteira, que a gente nunca está pronto. qual Né? Às vezes a gente escreve uma coisa, acha muito legal, e um ano depois, 6 meses depois, 2 anos depois, vai fazer a leitura e diz, nossa, meu Deus, né? Isso não está a gente bom. amadurece, Hã? as pessoas amadurecem, a escrita muda. Então você Isso, aprende, a sua exatamente. escrita muda. Você vive alguma coisa, a sua escrita também muda. É incrível. Exatamente. E eu penso que a gente tem que pensar dessa maneira mesmo, sabe? Estou aqui para aprender e quero aprender. Eu não sei nada, mas eu quero aprender com os que sabem, com os mestres, né? E eu quero estar junto dessas pessoas, eu quero aprender com eles. Não me sinto uma pessoa que domina, que tem um domínio, pelo contrário, eu me esforço, eu quero aprender e quero estar perto de quem sabe. Bom, deixa eu te perguntar uma coisa. E como é que entra, quando é que entra Mulheres Correm Perigo na vida de Patrícia Almeida? Eita. Li, você sabe que o Mulheres Correm Perigo é meu primeiro livro, mas Sim, você acredita que eu achei que meu primeiro livro fosse ser livro de poesias, porque é o que eu escrevo, né? pois é. Eu tenho, inclusive, alguns protótipos engavetados que eu nunca levei adiante, porque alguns até amigos dizem, você deveria publicar seus poemas, mas eu sempre achava assim, eu sei que isso é uma bobagem minha, mas hoje eu já penso diferente, mas eu achava assim que a literatura, a poesia é uma coisa tão maravilhosa, eu acho que é um dom, sei lá, que a gente desenvolve e a gente vive num país assim que desvaloriza tanto os escritores. E eu disse, meu Deus, eu ficar implorando para alguém querer ler um poema meu, eu achava aquilo tão triste. Eu vejo tantos escritores talentosos, habilidosos, sensíveis, assim, com tantas coisas maravilhosas escritas e ficam ali implorando, ó, lê meu livro, compra meu livro, eu achava isso tão triste. E eu nunca tive coragem. E eu dizia para mim, nunca vou publicar nada, eu vou só escrever, colocar nas minhas redes sociais. Eu estou aqui esperando. Mas, Já tô mas aí eu... Oi? Já tô aqui esperando poesia sua para ler. Vamos, beleza. Eu fui vítima de uma relação abusiva, muito dolorosa, né? Muito difícil. E quando a relação acabou, eu, eu fiquei muito confusa, porque eu não sabia o que havia acontecido. Simplesmente a relação acabou, é como se, sabe assim, quando a gente é criança, que a gente corre, eu digo isso é minha experiência de infância, eu ligava como que diz, aqui no Nordeste a gente fala cigarra, mas eu acho que aí na cidade é campainha. Sim, A gente liga falei. a campainha da casa e sai correndo, e quando o dono chega não tem ninguém. Então a sensação que eu tive é que alguém tinha jogado uma bomba na minha cabeça e saiu correndo e eu fiquei procurando o que aconteceu. Eu só vi a explosão, o estrago, mas eu não entendi nada, né? E eu fiquei assim, muito angustiada porque eu sou uma pessoa esclarecida, eu sou professora, eu tenho conhecimento, eu tenho leituras, mas eu não entendi o que aconteceu comigo. E aí eu fui buscar na leitura. Eu sou uma pessoa que não tenho rede de apoio, né? Eu sou órfã, então eu não tenho uma mãe, eu não tenho famílias, assim, eu tenho alguns familiares, mas ninguém que eu pudesse realmente buscar apoio. E eu encontrei nos livros, na leitura, um abraço, né? E eu fui buscar entender, e eu fui ler muito, eu mergulhei nisso, foi um período de pandemia, então eu só lia e chorava, Meu muito Deus. fragilizada. E foi quando eu encontrei um termo chamado gaslight.
E eu encontrei livros de psicologia, de psicanálise, artigos, e eu fui me aprofundando, querendo entender que era isso, fazendo meus fichamentos, meus resumos, e eu entendi que eu tinha sido vítima de gaslighting, dessa palavra que é diferente, algumas pessoas já ouviram, outras não, e que é uma violência que acontece, pode acontecer em qualquer contexto, com qualquer pessoa, em qualquer meio, mas acontece principalmente entre casais, seja homo ou hétero, nas relações afetivas, é mais comum. E eu percebi que eu tinha sido vítima de gaslighting, e eu quis entender o que era isso, e depois dessas leituras, foram 1 ano e meio de leituras. E quando eu terminei isso, eu continuo até hoje, né? Mas depois desse 1 ano e meio, eu entendi que eu precisava compartilhar o que eu aprendi com outras pessoas. Porque do mesmo jeito que eu não sabia o que era gaslighting, outras pessoas precisavam saber. Uhum. Do mesmo jeito que eu havia sido vítima, outras pessoas, a grande maioria mulheres, precisavam saber, e eu precisava contar isso para as pessoas. Eu precisava dizer para elas, olha, cuidado, isso é muito perigoso, né? E foi a partir daí que começou o livro e eu tive coragem de publicar, não no sentido de como a poesia teria para mim, né? Mas no sentido de chegar a outras pessoas, de gritar para outras pessoas, olha, toma muito cuidado com isso, porque você pode ser vítima disso e você pode, inclusive, morrer. Você pode ser assassinada, né? Porque a gente vive num país onde é o quarto do planeta Terra que mais assassina mulheres, que é o segundo do planeta Terra que mais abusa, por exemplo, de crianças. Então, a gente vive num contexto de violência no Brasil muito grande e a gente passa por esses contextos, vive uma vida inteira nessas relações e a gente não sabe que isso existe, não sabe que é vítima, ou sabe que tem algo estranho, mas não sabe explicar. Uhum. Eu vi aí que algumas pessoas perguntaram o que é, né? Então, esse termo é um termo em inglês, gaslighting, tá? Ou gaslighting, né? Algumas pessoas falam. E ele significa algo como a meia-luz, ou luz a gás. E ele surgiu a partir de uma peça de teatro que foi escrita por um dramaturgo inglês, né, chamado Patrick Hamilton, no ano de 1938, e que era um conto sombrio que falava sobre a masculinidade tóxica no ambiente doméstico. Né? Um tipo de violência abordava como aquele casal, era um casal, e como aquele marido persuadia a sua companheira, fingindo amá-la, mas sempre com argumentos de culpa, com muita violência psicológica, a ponto de quase deixá-la louca. E essa peça ela fez tanto sucesso, foi assim, na época, um sucesso tão grande, e ela se transformou em 2 filmes. O primeiro foi de origem britânica, foi um filme de 1940, e o segundo foi um filme de origem americana, que foi produzido em 1944, e foi um filme que ganhou notoriedade, foi um filme que explodiu, ficou mais conhecido. E a partir desse filme, os profissionais em saúde mental passaram a utilizar esse termo para denominar um tipo de violência psicológica que acontece principalmente no ambiente doméstico e com relações afetivas entre casais. Mas que pode acontecer também no contexto familiar, no contexto de amizade, entre amigos, mas normalmente acontece entre casais e a grande maioria, né, o próprio livro fala disso através de pesquisas que eu encontrei. A maioria dessas vítimas são mulheres. A maioria das vítimas de gaslighting são mulheres. Qual é o perfil, Patrícia, do manipulador? Olha só, tanto o manipulador como vítima, eles têm perfis, né? E foi uma coisa assim que eu fiz questão de colocar no livro, porque
Eu encontrei muito em artigos, em livros, sempre o perfil do abusador, mas eu precisava também entender quem eram essas vítimas. Eu ia te Mas perguntar também quem eram os perfis das vítimas, eu ia perguntar também, mas eu vou você aproveitar que você responde de uma vez. E aí, assim, essas pessoas, existem assim, eu divido isso em três blocos grandes, né, dos perfis. Primeiro, eu faço uma observação, assim, que a gente nasce, sabe, num mundo que ele já é muito preconceituoso, é um mundo muito cruel com as mulheres, desde a sua estrutura. O que é que isso significa? Desde que o mundo é mundo, desde que ele existe, desde que ele foi formado, a mulher é sempre vista como um ser, é um ser passivo, né? É um ser passivo, é um ser que serve, é um ser que existe para satisfazer e servir, né? Se você for observar, o livro trata disso também. Nós temos um texto super antigo, do século 8 a.C., um texto conhecido do poeta grego Hesíodo, que fala sobre o mito de Pandora. Quem não conhece a história da caixinha de Pandora, né? Então, o texto ele já fala assim, ele fala que, eu vou resumir muito, porque senão não dá para a gente contar Já tudo, tem depois, só tem mas uma o texto resumido, bem resumido, fala que o Zeus, né, o Deus maior, Zeus, dá de presente, quer dar de presente para Epimeteu, né, uma mulher, porque ele se sentia só, e ele dá para ela essa mulher. Junto com essa mulher vem uma caixa, e dentro dessa caixa tinha todas as mazelas da humanidade, e a única coisa boa que existia nessa caixa era a esperança. E a mulher era uma figura, e sim, Zeus disse para ela que ela não pode abrir essa caixa. Ela é proibida de abrir a caixa. E ela era uma figura muito curiosa, o texto diz isso, né? A mulher era muito curiosa e ela abre a caixa e sai dentro dessa caixa as coisas ruins do mundo. E ela ali tranca a caixa de repente e deixa presa na caixa a esperança. Então, desde que o mundo é mundo, as mulheres são vistas como essas figuras que levam para a humanidade a maldade, sabe? Levam para a humanidade o que é ruim, o que é bom, elas prendem, né? Como Pandora prende a esperança na caixa. Então, a gente inconscientemente, isso não é consciente, a gente vai crescendo e vai reproduzindo para os filhos, e os filhos crescem e passam para os filhos, e para os filhos, e para os filhos, de que essa mulher é essa figura ardilosa, essa figura que não merece confiança, essa figura traidora. E o que a gente faz com alguém traidor? A gente prende, a gente exclui, a gente maltrata, porque essa pessoa traidora, essa pessoa má precisa pagar. Não é isso que se faz com os criminosos? Eles vão presos, eles precisam pagar pelo crime. Então, é no inconsciente. E a gente reproduz isso. Então, o primeiro bloco do perfil das pessoas que praticam gaslighting estão dentre aqueles que têm essa consciência, que não conseguiram quebrar paradigmas, fazer uma ruptura emocional e social de quem são essas mulheres, né? Então, são essas pessoas que vão reproduzindo, vão reproduzindo no inconsciente que ela é ardilosa, que ela é ruim, que ela não merece, que ela existe para servir, que ela é um ser de menor valor, ela é coadjuvante, ela não é uma pessoa de igual valor como os homens são, mas ela é menor. Então, o primeiro grupo é este grupo, porque eles acreditam, inclusive, que algumas atitudes que eles praticam, algumas atitudes de violência que eles praticam com as mulheres são normais. Então, eles estão nesse bloco de pessoas que não têm a consciência de que a violência psicológica, a chantagem emocional, por exemplo, a manipulação, é um tipo de violência severa que adoece as mulheres. Inclusive, nos últimos anos, as mulheres têm adoecido com depressão, e o número de suicídio entre mulheres tem crescido. E um dos fatores que fazem essas mulheres se suicidarem, ou que fazem essas mulheres serem acometidas de depressão, um dos fatores está dentro de situações que decorrem ali da situação doméstica, né? De situações que decorrem no ambiente doméstico.
Então, a gente sabe que problemas, determinados tipos de problema que decorrem do ambiente doméstico estão adoecendo levando mulheres a cometerem suicídios, né? Então, o primeiro grupo está aí, entre essas pessoas que não romperam esses paradigmas, que acham que determinadas atitudes praticadas contra essas mulheres são normais. O Sim. segundo grupo, eu caracterizo como aquele grupo de pessoas, eu junto o segundo e o terceiro num bloco só, né? Que são as pessoas que apresentam transtornos de personalidade, pessoas narcisistas, pessoas psicopatas. Por quê? Porque é necessário ser uma pessoa de uma empatia muito pequena ou nenhuma empatia para causar um mal tão severo a alguém e não sentir remorso por isso. Porque, olha só, o nosso cérebro, existe um sistema no nosso cérebro chamado de sistema límbico. Esse sistema ele é responsável por produzir na gente sentimentos nobres de empatia e altruísmo. Então, quando eu te magoo, quando eu tenho uma discussão com você, quando eu sou injusta com você, depois de um tempo, o meu cérebro vai dizendo para mim, vai produzindo essas substâncias, vai dizendo, olha, você foi injusta com Lee, você não agiu corretamente. E isso gera em mim a necessidade de me desculpar ou de mudar a atitude. Sim. Quando esse sistema límbico cerebral não funciona bem, tá? Ele não vai transmitir isso para mim, tá? Então é necessário que exista uma empatia muito pequena ou nenhuma empatia nesse ser humano para que ele cometa uma maldade tão grande com outra pessoa, que ele pratique um sistema de manipulação tão severo com o outro, veja o outro sofrer e não mude, e não tente mudar, porque a mudança também não é fácil. É difícil também para o outro estabelecer mudanças, mas quando a gente quer realmente, a gente busca ajuda, a gente pede apoio do cônjuge, a gente busca um acompanhamento emocional, psicológico, a gente vai para a igreja, a gente procura amigos, a gente tenta. Mas é necessário ter uma empatia muito baixa. E pessoas narcisistas e psicopatas têm um déficit muito grande nessa questão da empatia, de sentimentos nobres de altruísmo, de se colocar no lugar do outro, de querer melhorar a humanidade. Eles não têm isso, ou têm muito pouco. Então, essas pessoas, elas praticam essas violências sem nenhum tipo de dó, nem piedade. E um exemplo muito prático que eu dou aqui, eu vou dar um exemplo que talvez algumas pessoas até se identifiquem. Do que seria o gaslighting numa relação do dia a dia de um casal. Então, vamos dar um exemplo. Eu vou dar apenas um exemplo aqui. Você está ali com seu parceiro. Eu vou dar um exemplo de mulheres como vítimas, porque são a maioria, mas isso não quer dizer que os homens não sejam, tá? Então, você encontrou ali no aparelho celular do seu parceiro uma conversa estranha com outra mulher. Você percebeu que ele está traindo você. E ali, angustiada, querendo entender o que está acontecendo, você chama seu parceiro para uma conversa e diz, eu encontrei no seu celular uma conversa, eu quero saber o que está acontecendo, tem uma conversa comigo, se você não me ama, me conte, eu preciso entender. E ele simplesmente diz que você não viu, que você está louca, você não viu. Às vezes ele apaga na sua frente e diz, tá aqui, não tá, você não viu, você tá louca. Ou ele diz que é só uma amiga que você não conhece, uma amiga que você não sabia que existia, né? Diz que você está vendo coisas, e aí ele joga a culpa para você. Ele diz, você é uma bisbilhoteira, alguém que não merece confiança porque você mexeu no meu celular. Então a culpa não é do traidor, de alguém que enganou e mentiu para você. A culpa é sua, entre aspas, porque descobriu o crime que ele cometeu contra você. Então, o gaslight é muito isso, essa distorção de culpa, em que o culpado joga a culpa para a vítima, faz a vítima se sentir confusa, faz a vítima ficar na dúvida se o que está acontecendo é real ou não, né? Eu vivi isso numa relação
em que eu acordava todas as madrugadas, encontrava meu parceiro em sites de relacionamento de madrugada. E eu perguntava o que era aquilo no outro dia e ele dizia para mim que eu tinha sonhado, que eu estava louca, eu precisava, ia falar com a minha família para me internar, porque eu estava louca. E eu sabia que aquilo tinha acontecido, mas foi uma coisa tão forte que chegou um momento que eu fiquei na dúvida, eu digo, será realmente que eu estou sonhando? Mas eu sabia que eu não estava sonhando. Então, é um processo tão forte, tão cruel, tão, eu digo, não só maldoso, é diabólico, é uma coisa muito ruim, que deixa essa vítima completamente adoecida psicologicamente. Algumas mulheres não suportam essa pressão. Imagina você viver uma pressão dessa, 10, 15, 20 anos. Existem mulheres que não suportam e elas tentam suicídio ou elas são acometidas, né, de depressão. Eu tive uma pessoa que falou comigo na época da divulgação do livro, Li, quando você fez todo aquele, né, aquela divulgação e falou um pouco, fez a sinopse do livro e comentou e tudo. E uma pessoa me procurou para dizer naquela época que ela passou por uma situação dessa de violência psicológica e quando ela decidiu fazer a denúncia, uma pessoa, o parceiro dela, cometeu suicídio na frente dela. E ela disse que hoje ela vive aprisionada em clínicas psiquiátricas, tomando remédios, a vida dela acabou, porque ela não consegue mais viver com toda esse trauma que aconteceu com ela. Então, é algo bem sério e que a gente acha que é bobo porque ele começa muito sutil, né? E aí, por que a gente não percebe? Nossa, mas você é Patrícia, você é uma mulher adulta, você é uma mulher esclarecida, como é que você não percebeu, né? Porque essa violência, ela não começa de forma agressiva. Essas pessoas, elas se aproximam da vítima, primeiro elas estudam a vítima. Quem são as vítimas? Quem são as vítimas? Normalmente mulheres. Por que mulheres? Existem estudos que mostram que as mulheres são mais empáticas e os homens mais racionais. Foi feito um estudo maior do mundo por a Universidade do Reino Unido, a Universidade de Cambridge, sobre como é que, investigando como é que os cérebros se comportam entre os gêneros. E eles descobriram que as mulheres, elas têm mais empatia, elas têm a capacidade de acreditar mais, de se comover mais, de querer ajudar mais. E aí, em primeiro lugar, elas são as vítimas preferidas justamente por serem mais empáticas. E aí, além dessa empatia, o agressor, ele procura fragilidades nessas vítimas. Se você é uma mulher separada, de meia idade, eles entendem que você é mais carente, você é mais sozinha, você tem filhos ou cuida de pais idosos, ele entende que você é mais cansada. Nós mulheres temos também um medo muito grande de ficar sozinhas. Eu não entendo que carência é essa que a gente tem. Eu só fui entender isso depois dos meus 40 anos, que é um medo de ficar sozinha, é aquela ideia de achar que a gente só vai ser feliz se tiver um homem que nos salve, né? Nos salve do mal. Tá ouvindo, Li? Tô ouvindo. Tô prestando maior atenção do mundo. Oi? Tô prestando maior atenção do mundo em você aqui. Porque eu vi uma interferênciazinha, aí eu não sei, fiquei na dúvida. Então é isso. Nós mulheres temos essa ideia. E o que acontece? Às vezes você está conhecendo uma pessoa, no primeiro encontro, nós temos a tendência de revelar sentimentos. A gente fala de sonhos, de projetos, né? Às vezes você conhece uma pessoa, acha a pessoa interessante, marca um café, estão se conhecendo. E nós temos essa coisa de falar bastante, de sermos mais românticos, sonhadores. O que a gente fala? Ah, eu sonho em ser mãe, eu sonho em ter filhos, ah, eu quero isso, eu gostaria disso. E eles já acolhem, porque essas pessoas são extremamente persuasivas e elas buscam uma aproximação justamente para sondar você. E aí elas usam uma tática de manipulação muito forte, que é o love bomb, ou bombardeio de amor. Elas enchem você de amor e dão para você tudo o que você quer. Você já disse que quer ser mãe, aí ele vai dizer para você que o sonho é ser pai.
Ele viu que você é uma pessoa muito só, então ele vai dizer que vai cuidar de você, que você nem precisa trabalhar, ou que vai te ajudar a pagar as contas. Ele vai te encher de amor, ele vai dizer que você é a mulher mais bonita, mais gostosa, mais interessante do mundo, que nunca conheceu ninguém como você. Agora, isso é tudo no início, numa relação muito rápida. Porque a gente sabe que numa relação de amor a gente troca carinhos, a gente diz te amo, vou estar do seu lado. Mas não é isso numa relação normal, leva um tempo. Mas na Aham. relação abusiva, o abusador, ele joga isso muito no início. Então, o objetivo é deixar você muito apaixonada. Porque se você estiver apaixonada, ele consegue se aproximar mais de você e entrar na sua vida, né? Então, Entendi. é o primeiro jogo que eles usam. Quando você está apaixonada, você está morrendo de amor, ele, meu Deus, tudo que eu queria, o sonho da minha vida, nossa, que pessoa incrível, essa pessoa é perfeita. Eu digo muito assim para as mulheres, né, que eu converso, eu digo, não existe ninguém perfeito. Então, se você estiver entrando numa relação muito recente e olhar para essa pessoa e ela for perfeita, tenha cuidado, porque ninguém é perfeito. Então, perfeição demais, assim, fique com a sua anteninha ligada, porque eles são simplesmente perfeitos. E você se apaixona, ele coloca já foto de casal no WhatsApp, foto de casal no Facebook, e você diz, nossa, nunca ninguém quis me assumir assim tão rápido. E essa pessoa com um mês de namoro, 2 semanas, já está me assumindo, já anda comigo para todos os lugares, já disse que me ama, te amo por 2 semanas, né? Então, isso é muito perigoso, é um sinal para que você fique atenta, né? E a primeira tática que eles usam é essa. Quando você se apaixona e você firma a relação com ele, aí ele passa para a segunda fase do ciclo abusivo, que é te pedir favores, te pedir coisas, né? Então, você não percebe, porque você recebeu tanto amor, você recebeu tanta atenção, tanto carinho, que você quer retribuir. E isso é normal. O nosso próprio cérebro, quando a gente recebe algo de alguém, a intuição, né, que vem da gente, do cérebro, é retribuir. Então, aquele homem que me dá amor, que me dá carinho, que diz que me ama, que me assume, que quer estar comigo, que quer casar comigo, que quer ter 1.000 filhos comigo. Nossa, ele pediu para fazer um empréstimo para ele. Eu fico com pena porque ele está numa situação difícil, eu quero ajudar. Aí você começa, aí você faz empréstimo, ele começa a ter acesso às suas contas bancárias, ele começa a querer fazer negócios com seu carro, com seus imóveis. E você vai deixando, porque ele vai assumindo as responsabilidades. Você normalmente está cansada. Nós mulheres assumimos uma carga muito grande de responsabilidades com casa, trabalho, com filho. Quando chega alguém querendo dividir, a gente joga tudo, a gente adora isso. Nossa, apareceu uma pessoa incrível que vai dividir comigo essas tarefas, né? E a gente Aham. gosta. E quando você se percebe, aquela pessoa tem um domínio total sobre tudo que é seu. E foi o que aconteceu, acontece com muitas mulheres que sofrem violência patrimonial, violência psicológica, até física. Aconteceu comigo. E quando eu me vi, eu me percebi, eu não tinha carro, eu não tinha mais casa, Meu e eu Deus! estava atolada de empréstimos, estava sendo traída, estava com a autoestima no chão, me sentindo horrível, porque ele vai lhe depreciando sutilmente sem você perceber. Você está muito apaixonada, ele diz, não, você é a mulher mais linda do mundo. Aí aparece uma mulher assim como você na rua, aí você já tinha dito, olha, ah, amor, eu tô me sentindo tão gordinha, eu preciso fazer uma dieta. Aí para você ele diz que você é linda, mas aí quando passa uma mulher parecida com você, ele diz, nossa, que mulher horrível, muito gorda. Olha que barriga horrível, eu acho horrível mulher de barriga grande. Aí você tinha dito a ele que sentiu que a barriguinha estava grande. Você está entendendo? É tudo muito sutil. E aí Sim. você fica na dúvida, nossa, mas será que ele disse comigo? Não, mas ele disse que me acha bonita. E é uma coisa psicológica tão sutil que quando você percebe, você está no fundo do poço, com a autoestima baixa, você está sem casa, sem carro, sem dinheiro, você está doente e você nem não consegue mais sair da relação, porque você não tem mais força emocional, porque o desgaste é tão grande que você não tem energia emocional para procurar um advogado, para contar para sua família que você tem vergonha.
os seus amigos, porque às vezes você se afasta da família e dos amigos, porque eles criam isso, eles te isolam, Aí eles eu começam a ter muito ciúme dos seus amigos, da sua família, colocar defeito, vai morar longe, porque o objetivo é que você não estabeleça relações com outras pessoas, porque fica mais fácil de manipular, gastar teu dinheiro, te usar, te agredir. Você não vai ter a equipe que ajuda. E aí, quando você percebe que algo está errado, você não tem coragem, você tem vergonha de contar, você tem vergonha de pedir ajuda, porque você pensa assim, nossa, mas minha família, os meus amigos vão dizer, ué, mas você se afastou, né? Agora está pedindo ajuda e você tem vergonha de contar para outras mulheres, porque a gente vive numa sociedade muito preconceituosa, que o machismo não está presente apenas nos homens, não. Está presente nas mulheres também. Nós, mulheres, também somos muito machistas. Porque sim, nós, quando ouvimos uma mulher reclamar de um casamento, pedir socorro, em vez de dar a mão e dizer assim, eu te ajudo, eu vou denunciar com você, eu te levo, eu te pego, você é testemunha, você fica morando comigo uns dias até você conseguir um lugar para ficar. A gente não diz isso. Sabe o que, que a gente diz? A gente diz assim, por que que tá com ele? Porque não deixa. A gente joga a culpa numa pessoa que já está se sentindo culpada. E a gente joga a culpa numa pessoa que está precisando de ajuda. A gente termina de matar, né? eu acho Muitas vezes a gente radical. termina de matar quem está morrendo. E isso é um apelo que eu faço para nós mulheres, né? E para as mulheres que me escutam, para a gente olhar com mais empatia para outras mulheres, sem julgamento, sem apontar o dedo, né? Eu pedi ajuda na época, eu vi assim, né? Já era meu segundo relacionamento, e alguém disse assim para mim: mas você esperava o quê? Você foi atrás de homem? Você esperava o quê? E aquilo foi tão duro para mim, porque eu não tinha ido buscar um homem, eu busquei um amor. Eu Aham, queria muito ser amada, eu queria casar de novo, eu queria ter uma família, porque eu achava que família era homem, mulher e filho. Eu não sim. entendia que eu e minha filha éramos uma família, Aham. né? Eu não entendia que eu e a minha primeira filha éramos uma família, né? Então eu achava que eu precisava ter um marido para eu ser feliz, né? Porque a sociedade só aceita, né? Normalmente aceita mais a mulher casada, o marido, aquele estereótipo de família que a gente aprende, né? Exatamente. A família tradicional. A família tradicional, né? E hoje eu vivo, a minha família somos eu e minhas duas filhas. Mas até hoje eu sofro muitos preconceitos. Século XXI, pasmem, né? Muitos preconceitos. Algumas colegas na época que eram casadas não quiseram mais amizade comigo. Porque na cabeça delas, como eu era uma mulher sem marido, eu ia dar em cima do marido delas, né? Então, isso não existe. E a gente sofre muito isso, né? Com Então, certeza. isso assim, é um alerta, né, para outras mulheres que pensam assim, que comecem a quebrar paradigmas e comecem a enxergar as mulheres, outras mulheres com outros olhares, né? E que se uma pessoa pedir ajuda para você aceite, você ajude, você seja empática, né? Você se solidarize, né, com essa pessoa. Porque você pode evitar que uma pessoa seja assassinada, por exemplo, né? Na minha segunda relação, eu sofri agressões físicas, Meu né? Deus. E eu apanhei mesmo, de ficar roxa, passando uma semana sem andar. E eu não tinha coragem de contar, eu tinha vergonha. Como que eu vou contar isso para as pessoas? Não Que tinha como triste. contar. E quando eu decidi sair daquela relação, que eu disse que você precisa ir embora da minha casa, a pessoa disse: se você terminar essa relação comigo, ou se você me denunciar, eu mato você. Ou eu prejudico, faço alguém que você ama sofrer. E aí, Hum, como sair dessa relação? Foi muito difícil. E assim, sem família, sem pai, sem mãe, como que eu ia sair? Como que eu ia pedir ajuda? Né? E para minha sorte, chegou um determinado momento que a pessoa decidiu ir embora e morar com uma das amantes, né? E ele saiu da minha casa e foi a minha sorte. E eu, no início, eu não fiz denúncia, eu tinha muito medo,
Mas essas pessoas, principalmente os psicopatas, eles não se dão por vencidos. Eles saem da relação, mas eles precisam te dominar. Então, é o tipo de pessoa que sai da relação com você quando você está forte, quando você se fortalece, você começa a dar início à sua vida de novo, você começa a criar um ciclo de amizade e recomeçar a sua vida de volta. Ah, eu Ai, quero voltar. Ai, volta de novo, te amo, tô arrependido, né? Porque ele precisa manter a mulher sob domínio, eles precisam ter o domínio e o poder. E isso é uma característica muito forte de pessoas narcisistas, de pessoas psicopatas, ou pessoas que têm os traços, né? Que não são diagnosticados, mas têm um traço, né? O traço são vários comportamentos que a pessoa tem, mas não todos que façam com que a pessoa seja, né? Tenha uma patologia. Então, eles entendi. fazem muito isso, ou eles tentam, você não quer mais, aí o que é que eles vão fazer? Eles vão usar o teu filho, eles vão criar problemas com a criança, sabe? Eles vão criar brigas com você, vão dizer que você é uma mãe ruim, eles vão abusar das crianças. Existem muitos casos de filho abusado depois de relacionamentos de mulheres com pessoas com esse perfil, sabe? É um inferno. Tô chocada. E Eu nem sei é, onde eu tô chocada. E assim, eu passei por isso, né? Eu passei por isso e essa pessoa não me deixou em paz. Eu me separei dessa pessoa em 2020 e acredite, nós estamos em 2024. Até hoje eu sofro com os problemas que essa pessoa me deixou. Só que eu decidi, ano passado, eu decidi que tinha chegado a hora de denunciar. Aham. Eu terminei a relação, eu não fiz a denúncia, né? Uhum. Mas essa pessoa, ela praticou tantas violências comigo que eu precisei pedir ajuda. E aí entra um desafio muito grande das mulheres no judiciário. É provar, porque a violência doméstica acontece dentro de casa, ela não tem testemunha, você não tem ninguém que chegue para um juiz e diga, eu vi o que ele fez, né? Sim. E aí você se depara com o judiciário, né? E a minha observação não é nem com relação ao juiz em si, mas às vezes até com assistentes sociais, com psicólogos desse sistema, que são pessoas muito difíceis. Existem pesquisas que mostram que apenas 3% das denúncias, por exemplo, de abuso sexual, de violência doméstica, não são verdadeiras. Mas as pessoas se esquecem dos 97% das denúncias verdadeiras e se concentram nas 3 e te massacram, né? As perícias são massacrantes às vezes. Claro que nós temos alguns profissionais que são empáticos, mas é a minoria. A grande maioria massacra. Às vezes você, por exemplo, eu passei por situações em que eu apresentei laudo, eu apresentei documentos, eu apresentei vídeos, e o abusador, ele não tinha nada. E ele, através do advogado dele, criou uma teoria para se defender, e ele foi ouvido, e eu passei por um massacre com um perito, com um psicólogo, foi um massacre que eu passei, mesmo apresentando tudo isso, né? Então, essa violência contra a mulher, ela é estrutural, ela está em todos os segmentos, ela está na sociedade, ela está na escola, ela está na família, ela está nos segmentos do judiciário. A gente precisa falar sobre isso. A gente precisa socorrer as mulheres que estão pedindo ajuda, ser mais empáticos com essas mulheres, julgar menos e ajudar mais. E é pelo fato de estarmos julgando muito e ajudando menos que, como eu disse a vocês, nós somos o quarto país do mundo em que as mulheres mais morrem, né? E quem estão matando as mulheres são seus parceiros, as pesquisas dizem, pesquisas sérias. Pesquisas da Organização Mundial da Saúde, pesquisas do Atlas da Violência e tantas outras pesquisas sérias no nosso país estão dizendo que nós somos o quarto país em que somos mais assassinadas e quem está nos assassinando são os nossos parceiros, né? E aí não é o contrário.
Porque se dissesse assim, não, as mulheres estão assassinando seus parceiros, aí nós seríamos dignas de não sermos acreditadas no sistema judiciário. Mas é o contrário. Porém, quando a gente chega para contar uma história, você passa por muito sofrimento, muita humilhação. Mas mesmo assim, eu incentivo a todas as mulheres que estão vivenciando esse tipo de violência, não se calem. Mas não vá denunciar com a cara e a coragem, não. Seja esperta. Junte provas, as maiores que você puder. Faça gravações, tire fotos, faça vídeos, tente conversar com seus vizinhos. Às vezes os vizinhos escutam alguma coisa, podem te ajudar. Não vá, porque se você for com a cara e a coragem fazer uma denúncia, o processo é arquivado por falta de provas. Então, junte o máximo que você puder. Ah, foi uma violência contra o meu filho. Vá lá na escola do filho, converse com os professores, converse com todas as pessoas que têm acesso. Observe se seu filho teve algum comportamento estranho. Peça para essas pessoas fazerem um relatório, sabe? Faça vídeos com seu filho contando. Se foi você, tente fazer algum tipo de gravação. Existem aparelhos hoje pela internet, gravadores, mini câmeras, coisas que você pode adquirir por um preço que não é alto, é um preço acessível, para que você coloque na sua casa e você consiga levar pelo menos o mínimo de provas para que você se defenda, senão você vai ser massacrada na justiça. Porque às vezes a gente manda as provas e sofre muito, passa muita humilhação para conseguir provar, né? Mas eu encorajo essas mulheres, não se calem, denuncie, fale, conte para Deus o mundo, eu digo assim, até brincando, Deus o mundo e o homem do cuscuz, conte, porque às vezes a gente tem vergonha do estereótipo, a gente tem medo das pessoas nos julgarem, das pessoas se afastarem de nós, mas se esse for o preço que você precisar pagar para você ter sua liberdade, paz de espírito, faça. Faça. Porque eu percebi, na experiência que eu vivi, que quanto mais eu calei, mais eu me vi abusada de forma direta e de forma passivo-agressiva, sabe? Então, a gente precisa, sim, fazer essa denúncia e eu faço esse apelo, né, de como mulheres e homens também. Eu não faço esse apelo só às mulheres, porque nem todo homem é abusador, não, gente. Nem todo homem é ruim, machista e que maltrata mulheres, não. Existem homens comprometidos com essa causa, que são contra essas violências, e nós, mulheres, nós precisamos que homens, né? Que homens nos ajudem a combater as violências que o machismo produz, que a violência contra mulheres produz, né? E eles podem ser nossos amigos, nossos parceiros contra a violência doméstica. Gente, deixa eu falar um minutinho com vocês, eu te interrompendo um pouquinho, Patrícia. Vou mostrar para o pessoal a capa do seu livro, tá? Sim. A capa do livro dela é esse aqui, tá bom, gente? Mulher escolhe perigo, gaslighting. O que você tem que saber sobre esse tipo de manipulação psicológica na relação afetiva. Olha, uma capa fácil de se lembrar, uma capa bem chamativa, e é um livro que é doloroso. É um livro doloroso? É um livro doloroso porque fala de um assunto muito ruim, mas que é necessário ser abordado, é necessário ser conhecido para que essas coisas todas que a Patrícia falou agora para a gente não aconteçam todos os dias de mais com outras pessoas, né? E quando eu li, eu fiquei muito impactada. Mas ouvindo você falar, o impacto é maior, sabe? Porque é de quem viveu, de quem sentiu. É complicado mesmo isso, viu? É muito triste. É muito triste isso. Muito triste. É muito triste. E, assim, você falou do livro, né? Eu quero até falar uma novidade, porque a gente escreveu esse livro esse ano, passou, né? No projeto Paulo Gustavo, que é um projeto do governo federal em parceria com os municípios. Esse projeto foi aprovado, nós vamos ter livro novo esse ano, com outra capa, com uma revisão mais legal, com novidades, vai ser impresso, né? Porque esse livro, ele inicialmente foi um livro em e-book,
e Sim. agora ele será uma realidade, ele será um livro impresso, com outra capa, com outra diagramação, com outra pegada, com alguns ajustes, com alguns acréscimos, né, para melhorar mesmo a questão das informações que a gente leva, né? Então é isso, eu queria compartilhar essa notícia legal com vocês. Que bom. Tô esperando o meu autografado aqui em casa, hein, dona Patrícia? Ai, ai, ai. Vai chegar. Deixa eu te falar. Nosso horário de live já até passou um pouquinho, mas antes da gente terminar, eu gostaria que você deixasse para a gente uma mensagem final, o que você quiser falar, tá? Para as pessoas que estão assistindo, tem bastante gente assistindo, muita gente falou bastante coisa aqui, enfim, as pessoas prestaram muita atenção porque é um assunto muito importante. Eu quero ver um pouquinho para frente, depois que esse seu livro novo for lançado, se Deus quiser, a gente marca outra live para você Sim, continuar esse assunto, porque eu sei que tem muita coisa para você falar ainda, que não deu tempo de abordar como sai disso, como faz para poder muita evitar coisa. isso, enfim. Eu quero continuar com você nesse assunto, mais para frente a gente vai marcar de novo, mas eu quero que você deixe uma mensagem para as pessoas que estão assistindo a gente. Tem homens, mulheres assistindo, então fique à vontade, fala o que você quiser. Li, antes de deixar essa mensagem, eu queria saber se você me autoriza a responder uma pergunta que eu estou vendo aqui, que eu achei muito interessante. Que a pessoa perguntou aqui, você não procurou ajuda na igreja? E você procurou ajuda na igreja, algo assim do tipo? Eu queria saber se eu podia responder isso para você, porque eu Pode, acho muito interessante pode, essa pergunta. fique à vontade. Eu queria falar sobre a questão Eu não vou responder diretamente, mas é um assunto interessante, uma pergunta muito interessante, porque Sim, a gente precisa também falar sobre a questão das relações abusivas nas entidades religiosas, né? Como elas acontecem, que eu não vou falar isso, porque não vai dar tempo, é assunto para o meu segundo livro, que já está sendo escrito, mas eu gostaria de falar sobre como a igreja, né, as entidades religiosas ou filosóficas, como elas encaram, regra geral, né, como elas encaram, existem algumas que têm um olhar diferente, mas regra geral, como elas encaram, né, essa questão da violência doméstica. E eu faço também um apelo para as pessoas que estão nas igrejas, para as pessoas que professam alguma fé, né? Que elas olhem essa questão da violência doméstica com muita cautela, com muito cuidado e com muita empatia às vítimas, porque a gente aprende na igreja, né? Que a mulher, eu falo muito de igreja católica, igreja protestante, né? A gente ouve muito isso, que a mulher ela tem que ser submissa e que ela tem que silenciar e que ela tem que aceitar, né? E às vezes no meu período, quando eu escrevi o livro, muitas mulheres evangélicas entraram em contato comigo, eu conversei com dezenas, muitas, muitas mesmo, dizendo, estou na igreja, eu sou vítima de relação abusiva, e eu pedi ajuda e eu fui aconselhada a permanecer na relação, né? E eu não estou fazendo aqui apologia a separações, tá, gente? Eu sou uma pessoa a favor da família. Eu acho que a família é uma entidade linda, maravilhosa, quando esta família é saudável, né? Mas quando você está numa relação em que esta relação é adoecedora, é importante e necessário que você saia, independente de você ser uma pessoa religiosa ou não. Porque a relação abusiva, ela pode trazer problemas emocionais, psicológicos para você, psicológicos para os seus filhos. Os seus filhos podem ser abusados, tá? Você também, inclusive, ser espancado e assassinado. Então, a orientação que eu dou é que os pastores, os padres, as pessoas que trabalham com aconselhamento, elas se dediquem a estudar mais o assunto, eles se dediquem a conhecer mais sobre a violência doméstica, sobre a violência contra mulheres, para que eles tenham essa capacidade de saber orientar essa mulher e entender se essa relação que ela chega para pedir ajuda, se é uma relação que pode ter jeito, se for algo mais simples, ou se é uma relação que realmente precisa de um divórcio, de uma separação, que é um tabu tão grande dentro das igrejas, né?
Então, eu escutei de muitas pessoas, né, que foram vítimas. Ah, eu pedi ajuda do pastor, ele disse, ó, sua função é perdoar e amar, né? Mas aí, às vezes, a gente esquece que a própria Bíblia, né, ela diz que os maridos devem amar suas esposas e se entregarem por elas como Cristo se entregou para a igreja, né? Então, Sim. esses líderes esquecem a parte do parceiro, né? Lembramos só a parte da parceira que tem que aceitar tudo. Então, não é dessa maneira, né? A gente precisa ter um olhar crítico, um olhar cuidadoso e empático com as mulheres que estão dentro das religiões, que são vítimas de relação abusiva, precisam ser ouvidas e aconselhadas com amor, sem preconceitos, né? E com sabedoria, com técnica e conhecimento de causa, né? Sim. É necessário técnica e conhecimento de causa, tá? E aí você pediu para eu falar, me esqueci agora. Fala um pouco sobre mim, me esqueci. Qual vai ser? Eu quero que você deixe uma mensagem para as pessoas que estão assistindo a gente, que estão acompanhando a live. O que você quiser falar, para que essa Uhum. dê uma mensagem para esse povo que está com a gente. Tá, é a mensagem que eu deixo, eu acho que eu já, nessas palavras que foram ditas, eu acho que eu já deixei, né? Não se deixe vencer. É muito difícil ser uma vítima de relação abusiva, né? Porque a relação abusiva, ela enfraquece você emocionalmente. Você se torna um zumbi. Você não tem forças. Você perde suas energias e a sua autoestima. E nesse momento a gente acredita que acabou tudo, que não tem mais jeito e que nós estamos fadadas a viver assim para sempre. Mas o que eu gostaria de deixar, a mensagem, gostaria de deixar uma mensagem de encorajamento, de dizer que neste momento existem pessoas que passaram pelo que talvez você esteja passando, se tiver alguém passando por isso aqui, mas que elas conseguiram, elas estão vivas, elas conseguiram sair e elas estão recomeçando a vida, né? Elas disseram um sim para elas. O caminho ele é longo, ele é muito longo. Ele é pesado, ele é muito doloroso, mas ele é possível. E que qualquer pessoa que esteja passando por isso, esteja me ouvindo ou vá me ouvir, não se entregue, não ache que o mundo, a vida acabou para você. Porque é isso que a gente pensa, que a vida acabou para a gente, né? Mas que sempre há uma esperança, sempre há, sim, uma forma de recomeçar. E comece o seu recomeço unindo provas e fazendo a denúncia, né? Busque pessoas que possam te ajudar. Nem todas as pessoas têm familiares, tem amigos que possam ajudar, mas se você tiver um familiar, se você puder fazer uma terapia, faça. Mas se você não puder fazer isso, ainda que seu caminho seja mais árduo, há como você sair disso sim. E você precisa criar uma estratégia, né? Sair de uma relação abusiva requer planejamento e tempo, então você precisa se planejar. Mas que existe sim uma saída, eu sou uma delas, a minha luta não terminou. E talvez não termine tão cedo, mas eu estou aqui. Estou aqui, saí, né? Estou conseguindo levar a minha vida, recomeçar, com as dificuldades, com os trancos e barrancos, né? Mas estou levando minha vida, denunciei, estou enfrentando uma árdua batalha judicial, mas eu tenho fé, eu acredito que eu serei vencedora, que eu conseguirei provar o que aconteceu e que depois que tudo isso terminar, eu possa encerrar, né? Esse momento da minha vida que não é vergonhoso para mim de maneira nenhuma, porque esses momentos me ensinaram a ser uma pessoa mais forte, a ser uma pessoa mais corajosa e a ser uma pessoa com mais fé, acreditar mais. Então, as coisas ruins nem sempre vêm para causar coisas negativas na gente, mas para nos fortalecer, para nos ensinar e para nos transformar em pessoas melhores. Então é isso, força, garra, confiança e fé. E que há, sim, possibilidade de recomeçar. Que bom. Que força que você passou para um monte de gente que pode estar assistindo a gente agora ou que vai assistir a gente depois, pode estar passando por esse
nesse momento. E essas palavras que você deu, eu acho que ajudam muito a fortalecer essas pessoas. Muito obrigada. Patrícia, a Obrigada. gente vai ter que terminar, porque já até passou um pouquinho da hora, mas não tem problema. E o papo tá tão bom que eu ficaria aqui até amanhã, sossegadamente, conversando com você. Eu quero te agradecer imensamente o seu tempo que você disponibilizou para a gente, todos os ensinamentos que você passou para todos nós que estamos assistindo, porque eu tenho certeza que muita gente que está aqui com a gente não sabia nem que isso existia, né? Peço a Deus para te abençoar na sua luta, para que ela seja uma luta mais branda a cada dia, até que ela termine, se Deus quiser, sem nada que possa te ferir ou ferir as suas meninas. Vocês sejam imensamente protegidas por Deus aí, para que tudo corra Amém. bem. E tô esperando um livro novo, tô esperando cordel, tô esperando tudo da Patrícia, porque eu quero conhecer esse seu lado aí, que eu amo cordel, amo cordel de todo o meu coração. Então, assim, manda para mim que eu vou ler pro pessoal, vou fazer um vídeo lendo os seus cordéis, vai ser muito legal. Tô comprometida com você aqui agora, tá bom? Vou mandar sim. Quero agradecer também de coração por essa oportunidade, né? Por esse convite maravilhoso, essa chance, essa oportunidade de falar sobre esse assunto que é tão necessário. Sim. Obrigada mesmo, de coração, viu? A gente vai fazer a live 2. Me aguarde. Tá bom, Patrícia? Muito obrigada a todos que estão assistindo a gente, que vão assistir depois. Deus abençoe a todos vocês e até mais. Tchau, Tchau, gente. pessoal. Tchau, tchau.